Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. No Evangelho de João. Glórias ao Senhor. João capítulo 4. Glória a Deus. João capítulo 4. Santo é o Senhor. Aleluia. João capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 13. Glórias ao Senhor. Amém? Está escrito assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você começar lendo do verso 1, nós vamos ver aqui um diálogo de Jesus com uma mulher, aleluia, a mulher samaritana. E, aleluia, Jesus parou ali na beira daquele poço, os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou ali. De repente essa mulher apareceu, que era uma rotina dela, de todo dia ir lá pegar água naquela fonte. Ela tirava água, levava, no outro dia ela tinha que pegar de novo, aleluia. E deu certo nesse dia dela ir, e Jesus está lá. E Jesus já sabia que ela ia chegar, por isso que Jesus já ficou ali, aleluia. Nós vamos entender pelo que aconteceu, que Jesus já sabia o que ia acontecer ali. E ela chegou, aleluia. E como os samaritanos não tinham conversa com o judeu, eles não se davam, aleluia, eles não se conversavam entre si, porque tanto os judeus odiavam os samaritanos, como os samaritanos odiavam os judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos, e os samaritanos desprezavam os judeus, aleluia. Mas o samaritano era uma mistura de judeu com gentil. Por isso que os judeus, que eram legítimos, aleluia, desprezavam os mistos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Jesus veio e mostrou diferente, Jesus, sabendo que aquela mulher, se ele se apresenta, aleluia, já como judeu falando, aleluia, aquela mulher poderia recusar ouvir Jesus. Mas Jesus começou uma coisa diferente. Jesus começou um diálogo, meus irmãos, aleluia, diferente. Nós temos que aprender isso. Abre porta para nos aproximar das pessoas, aleluia, sem nos envolver na vida dela, aleluia, ou seja, sem entrarmos em conversas mundanas como eles são, aleluia, mas entrar no assunto sobre a palavra de Deus, aleluia, de uma forma, entendeu? Aleluia, chamando a atenção da pessoa, como Jesus fez. Olha o que Jesus fez, aleluia. Jesus sendo homem, aleluia, Jesus poderia muito bem tirar água, pegar o cântaro dela, me dê esse cântaro aqui, deixa eu pegar um pouco d'água. Não, Jesus fez um pedido para ela, e ela sabia que Jesus era judeu, aleluia. Aí Jesus chegou para ela e falou: dá-me um pouco de água, eu quero um pouco de água, você pode me dar um pouco de água? Eu estou com sede, dá-me de beber, aleluia. Ela já entrou lá com o preconceito, aleluia. Como podes tu me pedir água sendo você judeu e eu samaritano?
se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água a ele e ele te daria água, aleluia, da vida. A mulher entrou aqui na mente dela, ela disse: que água é essa? Ela falou: como você vai tirar água se você não tem vasilha? E, aleluia, e que fonte é essa que você vai pegar água? O meu pai Jacó bebeu daqui, ó, aleluia, e você vai dizer que tem uma outra fonte de água viva? Aleluia. Aí Jesus, nessa hora, Jesus entrou na mente dela, e a atenção dela foi chamada para Jesus. Aleluia. E Jesus agora começou a explicar para ela, falar: aleluia, moça, olha aqui, mulher, aleluia, você, aleluia. Ela disse: olha, meu pai, nosso pai Jacó bebeu dessa fonte, né? Aleluia. E ele, todos os descendentes dele, quem passou por aqui, bebeu dessa água, aleluia. E você agora vem dizer, aleluia, que tem uma água aí que mata a sede de uma vez por todas, aleluia, que quem bebe dela não vai ter mais sede. Jacó bebeu, teve sede de novo, e você vai dizer que tem uma água que tira a sede permanente? Aleluia. Porque ela não entendia o que Jesus estava falando, né? Aleluia. A mente carnal, irmão, só entende as coisas da terra, né? Ela estava com a mente fixa naquela água do poço, mas Jesus estava falando para ela da água eterna, da água espiritual, da água que converte, da água que liberta, da água que purifica, da água que limpa, da água que santifica, da água que salva. Aleluia. Aí Jesus explicou para ela sobre a água, falou: se você soubesse quem está pedindo, você pediria água e ele te daria água da vida. Ela disse: que água da vida é essa? Então me dá dela para que eu não volte mais aqui para pegar essa água. Pois quando passar por esse processo, todo dia está carregando um balde d'água, né? Me dá essa água. Aleluia. Aí Jesus disse: olha, aleluia, vocês dizem, aleluia, que devem adorar, aleluia. Ela mesma falou isso, né, para Jesus. Falou: vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos no monte, aleluia, aqui no monte, aleluia. Jesus disse: mulher, presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa. Vai chegar um tempo que vocês, doutoras do mundo, não vão ter que adorar Deus nem em Jerusalém e nem no monte, aleluia, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que adora Ele não é no monte nem em Jerusalém, mas que adora Ele em espírito e em verdade. Adorar Deus em espírito e em verdade, nós explica aqui direto, é aonde você estiver, no trabalho, no ônibus, em casa, você tem que ser adorador, tem que ser espiritual, tem que ser crente de verdade, em qualquer lugar. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós temos que ser crente na igreja, nós temos que ser crente em qualquer lugar do nosso, aonde nós andarmos, nós formos, né? Aleluia. E Jesus explicou isso para ela. Aleluia. Você tem que ser crente em Jerusalém, você tem que adorar Deus em Jerusalém, no monte, aonde você estiver, você tem que ser adoradora. Aleluia. E aí Jesus fez outra pergunta para ela que pegou ela de jeito. Aí aqui Jesus baixou a bola dela, né? Acabou com a discussão. Quando Jesus disse para ela: vai na sua casa, traz aqui o seu barrigo. Pronto, acabou com a mulher, né? E agora para ela dizer que o marido que ela tinha não era dela. Aí Jesus piorou mais a situação quando ela respondeu e disse: olha, eu não tenho marido, né? E realmente ela não tinha, ela tinha um amante, né? Aí Jesus disse: você falou a verdade, já começou a falar a verdade, entendeu? Você falou a verdade, porque você já teve 5
para aprendermos que o Messias vai vir. Aleluia. Aí Jesus na hora disse: eu sou, eu que estou falando com você. Aleluia. Jesus se revelou a ela como um Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o enviado para salvar ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, naquele momento, aleluia, ela deixou Jesus lá no poço. Aleluia. Olha o que aconteceu. Ela já correu na cidade e disse: olha, eu encontrei um homem ali no poço. Aleluia. E eu tenho certeza que ele é o Cristo, porque ele falou coisas na minha vida que ele não sabia, mas ele falou. Aleluia. E ele é o Cristo. Todo mundo foi atrás dela para ouvir. Agora já não era mais a mulher, agora tinha uma cidade escutando Jesus. Aleluia. Através de um, Jesus chamou a atenção da cidade. Aleluia. Está vendo? Aleluia. Através de uma, Jesus chamou a atenção da cidade toda. Aleluia. E quando chegou todo mundo para, aleluia, ouvir, a Bíblia diz que agora Jesus aproveitou e pregou. E deu uma mensagem. Aleluia. Falou do reino do céu, falou sobre os profetas, falou sobre a promessa do Messias, falou sobre o plano de Deus para a salvação do homem. Aleluia. De repente os que vieram com a mulher, aleluia, já estavam dizendo para ela: nós agora acreditamos que ele é o Messias, não porque você falou, mas porque ouvimos ele pessoalmente. Aleluia. Quem ouve Jesus, irmão, é convencido, porque a palavra de Jesus tem poder. Aleluia. Agora já não era mais a mulher que estava acreditando em Jesus, era a cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus pregou aquela mensagem, né? Aleluia. E ele provou ali que ele é a fonte da salvação. A água que ele falou que daria para aquela mulher, aleluia, ia jorrar nela para a vida eterna. Aleluia. Ela recebeu naquela hora. Você entendeu? Quando ela ouviu Jesus, acreditou que ele era o Messias e já foi transmitir. Essa água que nós recebemos, irmão, é para nós transmitir para os outros. Por isso que diz que ela entra em nós e depois jorra. Aleluia, ela jorra. Aleluia. A palavra que você recebe para você, Deus transforma ela em poder para você transmitir para os outros e salvar alguém também. Aleluia, porque a fonte que está em você é fonte de vida. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu costumo dizer que Jesus ganhou aquela mulher e a mulher foi lá e ganhou a cidade. Você entendeu? Jesus ganhou você, mas ele quer que você ganhe o mundo, né? Não é o que está no mundo, é ganhar o mundo, a humanidade. Aleluia. Eu gosto de trocar a palavra mundo, irmão, por humanidade, porque senão o povo vai entender, vai querer abraçar tudo que é do mundo, achando que o mundo é, né? Quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é a vaidade, irmão, não é os nossos costumes, não é a aparência do mundo. Ele amou foi as pessoas, a humanidade. Aleluia. Ele amou as pessoas, o ser humano, de tal maneira que enviou Jesus para salvar aqueles que se arrependeram do pecado e creem no Filho dele, receberá a vida eterna. Como essa mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus provou que ele é a fonte, né? Aleluia. Aquela mulher foi lá e disse para o povo: eu encontrei um homem e eu creio que ele é o Messias, porque ele revelou a minha vida. E só Deus sabe, né? Aleluia. Aquilo que, aleluia, é oculto. Louvado seja o nosso Deus. E aí os outros vieram, ouviram Jesus e disse: agora nós acreditamos, não porque você falou somente, mas porque ouvimos ele pessoalmente. Aleluia. Nós viemos
mas ele acredita porque ele sabe e tem a certeza que Deus está nele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali provou que ele é a fonte, porque jorrou para a mulher e jorrou para toda a cidade que aceitou, que ouviu. Aleluia! Ele primeiro deu da água para a mulher, aleluia, e a mulher espalhou a fonte. Aleluia! Deus quer transformar você, aleluia, em fonte, aleluia, para a salvação através dele. Ele quer transformar você em um canal de bênção, em um canal de vida, em um canal de salvação para aqueles que estão perdidos. Ele quer que você abra a sua boca e ele vai encher ela, aleluia, da água que dá vida para a humanidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nós sabemos, aleluia, que Jesus é a fonte, né? Quando nós vemos também, aquele se declarou ser a fonte da vida eterna, da salvação, né? Lá no capítulo 7 de João também, aleluia, se não me falha a memória, o capítulo 7, o versículo 37 para frente ali, aleluia, aonde Jesus disse, aleluia, na frente do templo lá, ele abriu os braços, aleluia, na grande festa, e ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, essa mulher bebeu da fonte, aleluia, e a vida entrou nela, aleluia. Quando a vida entrou nela, ela se movimentou e já foi buscar outras pessoas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que quando ele disse: venha a mim e beba, aleluia, ele estava falando do Espírito Santo, aleluia. Para receber o Espírito Santo tem que ter Jesus primeiro, tem que aceitar Jesus primeiro, porque está escrito em João, aleluia, no capítulo 16, aleluia, que o Espírito Santo só é dado para os que creem em Jesus Cristo. O mundo que não crê em Jesus não pode receber. Por isso o Espírito Santo não opera no catolicismo, não opera na macumba, não opera nas igrejas mundanas e tradicionais. Ele opera onde ele é aceito, aonde ele é buscado, aonde ele é recebido. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Eu tenho minhas dúvidas, aleluia, de pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo ter Jesus na vida. Eu tenho minhas dúvidas. Você entendeu? Aleluia. Se você ler Atos 19, se você ler Atos 19, você vai ver lá, né? Paulo encontrou em Éfeso 12 homens que eram discípulos de João Batista. Só que João Batista, na pregação dele, ele não pregou, né? O batismo, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas ele falou que, aleluia, quem ia receber o Espírito Santo era aqueles que aceitassem Jesus e não ele, né? Ele falou: estou pregando para vocês o arrependimento. Eu só vim para preparar o caminho, eu não vim para converter vocês e salvar. Eu vim preparar vocês dizendo que o reino está chegando, né? Aleluia! Eu vim para abrir o caminho para ele chegar, aleluia, e preparar vocês para receber ele. Agora, quando
que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou 12 homens que acreditavam na doutrina de João Batista. Aleluia! Eles não buscavam o Espírito Santo, mas eles acreditavam na palavra de Deus. Aleluia! Acreditavam, aleluia, que Jesus era o Messias. Aleluia! E quando Paulo encontrou ele, Paulo conversando com ele, falou assim: olha aqui, aleluia, vocês já receberam o Espírito Santo que João Batista falou que Jesus ia dar? Vocês já receberam ele? Já foram batizados com ele, com o Espírito Santo? Já foram cheios do Espírito Santo? Sabe o que eles falaram? Aleluia! Eles responderam: nós nem ouvimos ainda sobre o Espírito Santo. Ou seja, ninguém instruiu eles que eles, após aceitar Jesus, eles tinham que buscar o Espírito Santo. Aleluia! Eu entendo a ignorância de muitos, é falta de entendimento, falta de conceito, de ensinamento. Aleluia! Falta de ensinar, aleluia! Porque o que muitos estão fazendo, em vez de ensinar a verdade, eles estão se conformando com as pessoas. A pessoa chega e diz: eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Aleluia! Aí a palavra vai dizer que se você rejeita o Espírito Santo, você está perdido, porque o Espírito Santo é quem cuida do crente, é quem zela pelo crente, é quem santifica o crente, é quem guia o crente, é quem ensina o crente, é quem purifica ele, é quem gera o arrependimento no coração do crente. É o Espírito Santo que revela Jesus para o crente, é o Espírito Santo que prepara o crente para ir para o céu. Aleluia! Sem o Espírito Santo o crente é fracassado. Aleluia! Ele é a fonte, ele é a água que jorra de Jesus, ele é a água que mata a sede da salvação. O Espírito Santo é a água que sai de Jesus para saciar a sede de salvação do homem. Aleluia! O Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Só que essa fonte, essa água sai de Jesus. Ou seja, primeiro se aceita Jesus, crê em Jesus. Aleluia! E aí você recebe o Espírito Santo. Aleluia! Porque o Espírito Santo é quem vai cuidar de você aqui na terra. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou pedir para o Pai mandar o outro, e ele vai ficar com vocês, vai habitar em vocês, ele vai orientar vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. É por isso que nós vemos crentes andando na mentira, na má vaidade, no mundanismo, no engano, roubando, mentindo, defraudando os outros, enganando todo mundo. É porque não receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é verdadeiro, e quem tem o Espírito Santo anda na verdade. Aleluia! Mas quem quer ser mentiroso não quer aceitar aquele que guia na verdade, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Jesus poderia muito bem dizer para aquela mulher: olha, não tem problema se adorar no monte, não. Deixa o judeu para lá, para ajudar ela. Não, Jesus falou: vai chegar um dia que nem você nem o judeu vai adorar no monte nem em Jerusalém. Vocês vão ter que ser crente verdadeiro em todos os lugares. Aleluia! Vocês vão ter que ser crente fiel, vai ter que ser santo, vai ter que adorar a Deus, vai ter que ser verdadeiro em todo lugar aonde você estiver. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Porque o Espírito Santo libera isso em nós. Aleluia! Há o compromisso com Deus, independente do lugar que você estiver. Aleluia! Aí está ontem ali no trabalho, estava no posto, e eu estava lá, fazendo uma limpeza lá, e tinha dois rapazes do lado conversando. Aí começaram aquelas brincadeiras, só que eles não sabiam
mais, né? Aí o outro falou assim, eu estou pensando em virar pastor, porque a fama do pastor é pastor vagabundo, né? Não trabalha. Essa fama que muitos colocou. Infelizmente, esses malditos fizeram isso, né? Pastor que não quer trabalhar e gera essas coisas na mente do povo. Aleluia! Aí nessa hora, irmão, quando eu ouvi, você acredita que, não sei, parece que tinha algo me empurrando assim, eu fui andando para perto dele, né? Com o rosto empurrando e chegando pertinho dele. Aí quando ele falou, falando isso, né? Eu estou pensando em ser pastor, para me sair desse sofrimento. Aleluia! Aí eu já ia falar para ele, boa coisa você está pensando, mas primeiro você tem que aceitar Jesus. Quando eu ia falar isso, ele virou para mim e falou assim, você vai na igreja? Eu falei, eu sou pastor. Menino, a cara do homem desmontou. Eu falei, eu sou pastor pela graça de Deus. Aleluia! Agora o que eu ouvi de você aí é muito bom, cara. Só que se você quiser ser esse aí primeiro, antes de você querer ser pastor, você tem que se tornar homem de Deus. E para ser homem de Deus, você tem que se converter, aceitar Jesus, deixar o mundo dos vícios, deixar toda a malignidade, se converter de coração, para depois ser chamado por Deus para ser pastor. E ele calado. Aleluia. Aí quando eu falei tudo isso para ele falou, rapaz, que maravilha ter um pastor aqui no nosso meio, né? Aleluia. Aí eu não questionei ele, eu não falei que vocês estão mais zombando, não. Eu entrei dessa forma, entendeu? E Deus mesmo fez aquilo, porque eu já ia entrar falando para ele que se ele quisesse ser pastor, ele tem que se converter, talvez ele não recebesse, né? Aí o Espírito Santo na hora, irmão, aleluia, antes de eu falar, ele me fez a pergunta. Ele falou, você vai na igreja? Eu falei, eu sou pastor. Já respondi assim, eu sou pastor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E naquele momento ali eu falei a palavra, aleluia, para ele. Por incrível que pareça, o outro que estava do lado é desviado. Aleluia, ele falou aí ó, como é o nome dele? Aí, Paulo, tem um pastor com a gente aqui, rapaz. Aleluia. Aí ele falou, Paulo aí fez teologia. Eu falei, mas se converteu? Você está firme com Jesus? Não, estou afastado aqui, então sua teologia não funcionou. Aleluia. Se você aceitasse Jesus e lesse a Bíblia, né? Aleluia. Pelo jeito você só adquiriu o conhecimento, né? Da letra, mas não adquiriu o poder da graça. Aleluia. E aqui também já falei para os dois. Aleluia. Sobre o Evangelho. Porque ter o conhecimento da letra com a graça é um poder maior. Aleluia. Porque o conhecimento te dá honra, te dá poder, te dá autoridade. Aleluia. A graça te torna salvo, poderoso, santificado, liberto e exemplo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Por isso que a água jorra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nessa hora que passou tudo isso, essa conversa, aí na hora da gente vir embora, eu ouvi pensando no que aconteceu. Eu falei, Deus, e eu falando para Deus, eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, né? O Senhor prepara as coisas na hora certa, né? Eu jamais imaginava falar de Jesus no meio do trabalho, trabalhando no meio do trabalho, né? E Deus fez uma coisa que me gerou escândalo, o chefe não deu cuidado, não apareceu quando tinha paciência, né? E eu falei de Jesus para os dois ali, depois mais dinheiro embora, junto eu ainda vim completando mais a dose, né? Porque assim, o assunto nosso é Cristo, o cara quiser o quê? Se não quiser, vai embora. É assim, quer falar, quer ouvir sobre Jesus? Senta aí. Não quer ouvir falar sobre Jesus, quer ouvir besteira, palavrão? Vai embora, porque eu não falo dessas coisas. Aleluia. E aí eu vim conversando com ele. Aleluia. Por fim, ele já começou a dizer que estava pensando em ir para a igreja, né? Aleluia. Eu falei para ele, vá, entendeu? Aleluia. Deus tem uma obra para todos aqueles que nele acreditam, que serve a ele tem uma obra. Talvez esse seu pensamento, talvez você falou até num tom de brincadeira, pode dizer que está levantando, né? Aleluia. Num tom de brincadeira, mas pode ser um desejo que pode ser gerado no seu coração. E Deus me preparou para te alertar como seu pastor. Mas pastor, aí eu falei para ele, mas ser pastor, não ser bandido, igual muitos tempos aí não. Aleluia, porque o que você falou ali, parar de trabalhar
Senhor. Porque tem pessoas que têm até medo, né? De falar que é crente pode ser criticado e zombado, né? Aleluia! E quando eu vejo um zombador, é que eu gosto de me aproximar. É eles que eu gosto. E parece que para essas pessoas Deus nos dá uma ousadia, uma autoridade, um poder. A gente fala com uma convicção tão grande que depois a gente diz, meu Deus, nem lá na igreja tem essa ousadia, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Eu esqueci até que tinha um monte de câmera lá, porque era cheio de câmera, né? Eu esqueci que estava sendo filmado, como diz aí, né? Entendeu? Aí, mas o que eu fiz? Quando eu lembrei das câmeras, eu fui passando perto dele, limpando e pegando. Não parei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E evangelizei as duas almas para a glória de Deus. Porque chegou a hora de eu dar água para quem estava com sede. Aleluia! Agora eu vou orar para Deus trabalhar para ele, dar ouvido ao que ele ouviu ontem, dar crédito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos enche do Espírito Santo é para isso, é para nos movimentar. É isso que tem o significado lá em Gênesis. E o Espírito do Senhor, né, movia sobre as águas. Lá ele movia em cima das águas, ficava pairando, voando em cima daquele oceano, tanta água, né? Aleluia, depois que apareceu a terra e criou o ser humano, né? Aleluia, a terra se habitou de gente. Aí o Espírito Santo agora passou a andar no meio dos homens, separou Enoque, preparou Enoque e levou para o céu. Aleluia, pegou Noé, aleluia, e começou a guiar Noé na justiça, na obediência. Aleluia, quando veio o dilúvio, o Espírito Santo orientou Noé, cria a arca, fabrica ela, porque vai ser o seu meio de salvação. Noé obedeceu e foi salvo. Aleluia, o pecado arrastou a terra. Aleluia, aí agora, depois que Jesus veio, o Espírito Santo veio para ficar conosco. Aleluia, para ficar com a igreja e habitar na igreja. Aleluia, e ele só vai voltar, né, no dia que ele levar a igreja. Aí ele vai voltar. A terra vai ficar sem ele novamente, como no dilúvio, né? Aleluia. Antes do dilúvio, aleluia, Deus separou Noé, falou com Noé e tirou o Espírito Santo. E aí ficou só a terra, né? Aleluia, cheia de pecado. E Noé construindo a arca, né? E pregando, aleluia. Mas aí depois, aleluia, que Jesus veio e pagou o preço do Calvário no dia de Pentecostes, o Espírito Santo voltou de novo para a terra, para ficar permanente. Porque antes do Pentecostes, o Espírito Santo vinha, entrava no profeta, usava o profeta, aleluia, vinha, usava Davi, cantava, operava através do louvor e voltava para Deus. Aleluia, ficou nessa ida e volta, que significa, um dia eu vou pregar aqui sobre as 3 viagens da pomba que simbolizam o Espírito Santo. Aleluia. Então, aleluia, quando Jesus veio, aleluia, foi crucificado, ele prometeu, aleluia, transmitiu a promessa feita de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que cresce no Cristo verdadeiro. Aleluia. No dia de Pentecostes o Espírito Santo veio. Aleluia. Jesus foi e ele veio, né? Aleluia. E está aqui conosco até hoje. Aleluia. Ele está conosco aqui. Está lá em Itaquá, está no Moçambique, está na Bahia, está nos Estados Unidos, está no Japão. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo estará representando Jesus Cristo como Salvador e guardião da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas essa água, ela jorra de Jesus e do Pai. Aleluia. Nós vamos ver em Isaías 12:3, que está escrito, aleluia, que nós tiraríamos água da fonte da salvação, né? Aleluia. E ainda cantaríamos um cântico de gratidão a Deus pela salvação que Ele nos deu. Hoje nós não cantamos assim? Hoje nós não cantamos?
agradecendo a Jesus. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo... Aí fala, eu escolhi esse, não lembrava, esqueci, faz tempo que eu não canto com ele, né? Aleluia! Mas nós cantamos agradecendo pela salvação. E lá no céu, nosso cântico será também agradecendo ao Cordeiro, aleluia, que foi morto, mas que reviveu, aleluia, ao Cordeiro que deu todo o seu sangue para nos redimir do pecado e nos salvar da ira futura. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Jesus, aleluia, é a nossa fonte. Ele é a fonte da salvação, de onde nós tiramos a água da vida. É de Cristo. Essa vida emana de Jesus. Aleluia. A vida eterna, a salvação, né? E o Espírito Santo, que é o Senhor. Nós tiramos dele. Aleluia. Quando aceitamos a Jesus Cristo, aleluia, e buscamos o poder celestial, Jesus nos deixa do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é o caminho da salvação pelo qual andamos. João 14 e o verso 6. Aleluia! A confissão da salvação para a bem-aventurança, né? Romanos 10:10. Aleluia! Sem confessar Jesus Cristo como Salvador, ninguém recebe o Espírito Santo. Você entendeu? Aleluia! Porque o Espírito Santo só habita em quem recebe Jesus. Porque Jesus é a fonte que jorra o Espírito Santo para quem nele crê. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então não venha nem um católico carismático dizer que é batizado com o Espírito Santo, que não é não. Isso é mentira, é enganação, isso é espírito do engano, espírito do diabo, né? Aleluia, porque aonde o Espírito Santo entra, aleluia, Maria perde o crédito como deusa. Pedro não é salvador, nem João é salvador de ninguém. Aonde o Espírito Santo está, a pessoa é liberta de adoração a ídolos. Aleluia, agora o cara me diz que está falando em língua, aleluia, e adorando Maria, aleluia, isso é espírito de Belial, aleluia, porque a maior ira de Deus é contra adoradores de imagem de escultura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu já me penso a falar, uma vez eu vi um pregador que hoje para mim está desviado, né? Aleluia, porque tudo que é errado ele defende, né? Inclusive depois que ele se tornou político, né? Ele tanto pregou contra, depois se tornou, aí pronto, ele desprega tudo que ele pregava, né? Aleluia! Uma vez eu vi ele falar que pregou num lugar, né? E Jesus batizou até os católicos com o Espírito Santo. Eu falei, esse Espírito aí não é de Deus não é, entendeu? Ou então João 16 não é verdadeiro, não é? Porque lá está escrito que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, por isso eles não recebem, né? Aleluia, que o Espírito Santo é verdadeiro e o mundo não pode receber, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só recebe o Espírito Santo quem aceita Jesus como Salvador e busca, porque tem muitos que confessam dizendo que Jesus é o Salvador dele, mas não creem no batismo com o Espírito Santo. Aleluia, aí fica difícil, irmão, porque quem guia o crente no caminho de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, Ele é a certeza da salvação. Aleluia, em Jesus nós temos a certeza da salvação pelo sangue que Ele derramou no Calvário, né? Aleluia, porque o sangue dele é chamado em Hebreus e em outros livros, em Epístola de Paulo, aleluia, de o sangue da redenção, aleluia, para a salvação daqueles que creem.
aleluia. Aí Jesus, ele, aleluia, entra em nós e gera em nós, sabe o quê? A alegria de ser salvo. E você sabe quem é que produz em nós essa alegria? É o Espírito Santo. Davi orou assim, aleluia, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto e torna a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo, aleluia, porque Ele é quem dá alegria para o salvo Jesus Cristo. Aleluia. Quer ser um crente alegre? Ande em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Leia a palavra de Deus e busque o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo e você será uma pessoa feliz, mesmo nas tribulações. Aleluia. Quem já me viu aqui algum dia na igreja burrado, com a cara feia? Quem já me viu? Né? Feio já sou, agora a minha cara, né? Meu Deus. Aleluia. Feio eu sou. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas, aleluia, ninguém nunca vai me ver. Aleluia. Pregar triste, com a cara emburrada, com a cara feia. Não. Aleluia. Tem momento que alguém até vai achar que eu estou de brincadeira, que eu dou risada. Eu gostaria que você sentisse o que eu sinto quando eu estou pregando. Aleluia. Eu gostaria. Aleluia. Mas eu vou ver. Aleluia. Eu peço isso para todos. Aleluia. Assim como Paulo desejou e Moisés também, que todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito Santo. Aleluia. Fosse profeta na casa do Senhor. Aleluia. Eu também desejo que todos aqui se levantem como pregador da palavra, que sejam cheios de Deus, cheios da palavra, para pregar e o diabo cair por terra, o inferno ser abalado e as almas salvas. Aleluia. Esse é o meu desejo. E primeiro, antes de ser o meu, é o de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele nos dá, aleluia, o capacete da salvação para nos proteger, né? Ele é a fonte dessa proteção. Jesus Cristo é o nosso protetor, porque Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, mas vigia pelo que é dele. Aleluia. Efésios 6,17, nós temos o capacete da salvação, aleluia, que é a proteção de Jesus Cristo, a garantia da vida de Jesus, a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E essa esperança nos defende, protege a nossa mente de ser confundido e de ser enganado pelo mal. Aleluia. E não permite que o inimigo tire da nossa mente a esperança da vida de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Ele é a fonte, aleluia, das vestes, aleluia, da salvação para nós, aleluia, nos cobrir. Aleluia. Jesus é essa fonte, entendeu? É Ele que nos cobre com vestes de salvação. Aleluia. Para nós termos a certeza de salvação, a pessoa tem que aceitar Jesus e ser salvo nele. Aleluia. O crente que tem Jesus no coração, que obedece a palavra de Jesus, aleluia, ele não duvida da sua salvação. Ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele vai sair daqui e vai para a vida eterna com Deus. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é apenas um transporte, aleluia, que vai tirar ele da terra e subir para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que a morte vai causar uma separação entre ele e a terra. Ele será desligado da terra e ligado com Deus lá no céu. Aleluia. Então a morte para o crente não é pavor, não é causa de medo e nem é destruição, mas é união com Deus. Aleluia. Por isso que o inimigo não se preocupa muito em matar crente hoje, porque tomou prejuízo no tempo da Inquisição, matando crente e mandando para o céu. Aleluia. Ele falou: vou mudar a estratégia, vamos levantar pastores mudando, vamos levantar pregadores mudando, vamos levantar pastores avarentos, vamos
filhos, pregando a palavra de Deus, aleluia, distorcendo ela, aleluia, enganando o povo, olhando somente para as coisas da terra, aleluia, e é assim que o inimigo tem agido. Ele não está mais preocupado em matar crente, porque para ele é prejuízo, aleluia, ele prefere matar espiritualmente, enganando, fazendo as pessoas ficar na igreja, sem se converter, sem obedecer a palavra, aleluia, vivendo de aparência, para um dia se encontrar com ele lá embaixo, aleluia. Mas o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, vamos ser fiéis a Jesus e a palavra de Deus, amém? Vamos ter comunhão com o Espírito Santo, para não sermos enganados pela rede do engano do maligno. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, aleluia. Fiquem, aleluia, firmes com o Senhor. Amanhã nós temos a ceia, amém? Aleluia. Vamos nos alimentar de Cristo amanhã de novo, amém? Deus abençoe. Receba o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Maravilha, né? Vamos para o nosso estado, amanhã tem você, amanhã, já começa de manhã. Vai ouvir a confessão nascer amanhã, pensando na palavra, amanhã pensando tudo, que está tudo certo. Já começar a pensar no encontro com Deus. Porque essa vida é eterna. E a nossa, a mulher, quando ela ganha uma criança, tem 40 dias de resguardo. E nós resguarda a vida inteira, para não quebrar. Aleluia! Nós quebrar o resguardo, nós esperamos a direção de Deus. Então, o homem de Deus, agora Deus, vive em resguardo contra o mal a vida inteira, para não quebrar esse resguardo. A gente se resguardar no caminho de Deus para caminhar a sua grande. Amém? Vamos falar ao Senhor agradecendo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos prepara para o culto de amanhã. Prepara as bênçãos, Senhor, leva nós para nossas casas, dá força, dá livramento, dá proteção, abençoa a família que se encontra, abençoa as crianças, abençoa aqueles que não foram, abençoa o Pai, todo poderoso, nossos irmãos, que não entenderam, abençoa e faz milagres, Senhor. Conduza para nossas casas, com direção para o Senhor, Senhor do Espírito, Pai. Nós te pedimos agora e agradecemos o nome do Pai, do Filho e do Deus para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho